Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1, nós veremos até o verso 17. Amém? Amém. Os irmãos localizarem aqui esse parágrafo. Amém. Na minha versão, estou lendo a versão NVI, diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida toda já não há diferença entre gregos e judeus, circuncisos e incircuncisos, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, o Pai. Amém? Vamos orar. Pai, em tua presença nos colocamos. Graças te damos por todo o teu amor, por toda a tua bondade, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nessa manhã, querido Deus, queremos nos chegar a Ti, ó Deus, ao trono da graça, para pedir que o Senhor fale aos nossos corações. E Teu Espírito Santo, ó Deus, faça essa leitura aqui aplicada em cada vida, ó Deus, em cada coração. Por isso nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como nós falamos, no mês passado o tema era Em Cristo Somos Um, João 17, Evangelho de João, capítulo 17, verso 21, a oração que Cristo faz ali. E a gente costuma achar que ali a gente está partindo, né? Mas para os irmãos pensarem um pouquinho aí, imaginarem, para que a gente possa imaginar aqui, ali as últimas horas de Jesus, ali aconteceu do capítulo 13 até provavelmente ali ao capítulo 17, ali capítulo 18, é uma noite só que está acontecendo. Tanto que inicia com Jesus lavando os pés dos discípulos, inicia a noite com o lava-pés. Então a gente vai ver essa passagem acontecendo. E é interessante que as últimas imagens do Evangelho de João, que vai nos apresentar Jesus ali naquele momento, não é em volta de um milagre em si, mas é em uma oração. João 17, às vésperas da cruz, Jesus levanta os olhos aos céus, intercede pelos seus discípulos, pedindo
ali e eles pudessem ser glorificados juntamente com eles. Logo em seguida, em diversos pedidos feitos por Jesus agora começa a orar por aqueles que ainda creriam na mensagem do Evangelho. Tanto que o texto de Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 20, ele diz: olha, eu oro agora para aqueles que ainda irão crer na mensagem do Evangelho. Jesus estava orando por mim e por você. Jesus estava orando por nós. Essa oração revela o coração do nosso Senhor. Jesus sabia que a sua obra não terminaria na cruz. Jesus sabia que a cruz era apenas o início ali, ou o ápice daquela obra, mas ela iria continuar ainda através dos tempos, chegando até nós hoje e chegando até as gerações subsequentes depois de nós, se assim Cristo não retornar até lá. Após sua morte, ressurreição, ascensão, um povo seria reunido entre todas as nações. Esse povo seria diferente. Esse povo seria formado por pessoas diferentes, cultura, origem, pensamento, condição social, mas esse povo, formado por pessoas diferentes, formado por mentes diferentes, eles deveriam ser reconhecidos não por uma característica comum, mas por sua unidade. Esse povo, ele deve ser conhecido por aquilo que une todos nós, por aquilo que unia todos eles, que é a pessoa de Cristo. E essa unidade, ela teria um propósito claramente missional. É um propósito para que o mundo creia que tu viajes. A gente está fazendo um panorama daquilo que foi ensinado ao longo de João 17. Ao lermos essa oração, surge naturalmente aqui uma pergunta: como essa unidade se torna visível? Como essa unidade agora se torna algo palpável na vida do cristão e se torna algo palpável para quem está lá fora nos observando, para quem está lá fora nos vendo? E aí que nós vemos então chegar a carta de Colossenses. Aqui na carta de Paulo aos Colossenses encontramos uma igreja cercada por pressões culturais, falsa doutrina, filosofias que ameaçavam e desviavam cristãos da suficiência de Cristo. Por isso Paulo dedica os 2 primeiros capítulos da carta de Colossenses a demonstrar quem Cristo é. Ele é a imagem do Deus invisível, o Criador de todas as coisas, o cabeça da igreja, aquele em quem habita corporalmente toda a plenitude divina. Em Cristo, os crentes possuem tudo o que necessitam para ser salvos. Paulo vai dizer nos 2 primeiros capítulos de Colossenses que Cristo, ele é tudo que nós precisamos para encontrar salvação. Paulo está escrevendo naquela igreja dizendo: vocês estão passando por essas pressões, estão indo falsos mestres aí, estão tentando fazer a cabeça de vocês, mas deixa eu explicar para vocês. Cristo, ele é essa pessoa aqui, e em Cristo habita tudo isso aqui. Ele é Criador, ele é a imagem do Deus invisível, ele habita toda a plenitude divina, e agora ele é somente ele que pode te dar salvação. E depois que Paulo faz essa dimensão nos 2 primeiros capítulos de Colossenses, ele agora vai estabelecer uma verdade, as implicações práticas da vida cristã. E aí nós entramos no capítulo 3, que não é uma coleção de conselhos morais, é uma descrição da vida daqueles que foram unidos a Cristo. Em outras palavras, Paulo agora ele vai responder a pergunta que foi deixada lá no Evangelho de João, capítulo 17. Como essa unidade se torna visível? E agora Paulo vai responder que essa unidade, ela se torna visível através de como nós convivemos em comunidade uns com os outros, quando nós vivemos agora a nova identidade em Cristo Jesus. Só que aí vai surgir uma outra pergunta em Colossenses: como vive o povo pelo qual Jesus orou? Como vive esse povo? Como nós temos vivido? Jesus orou por nós,
E como nós temos agora na prática vivido essa oração de Cristo? Nós somos um em Cristo. A resposta dessa oração é clara. Esse povo agora vive uma nova vida porque recebeu uma nova identidade. O apóstolo Paulo vai responder no capítulo 3. Nós agora temos uma nova identidade. E essa nova identidade, ela se manifesta sobretudo na maneira como os irmãos convivem uns com os outros. A comunhão da igreja. Então é um detalhe. A comunhão da igreja é a evidência de que Cristo continua formando um povo para a sua glória e para a glória de Deus. A unidade da igreja, a comunhão da igreja é o testemunho de que o Evangelho ainda continua transformando pessoas, e é como vamos mostrar de forma prática e visível que o Evangelho é o mundo. O Evangelho é o mundo. Eu lembro que na última passagem que eu tive aqui, na primeira, eu falei que a nossa relação com Deus vai refletir diretamente na nossa relação com os nossos irmãos. E quando essa relação com Deus reflete na forma que eu trato o meu irmão, quem está lá fora vai observar, ele vai ver. E aí nós vamos ver agora a manifestação visível, palpável dessa unidade, como as pessoas vão enxergar em nós que nós somos discípulos de Cristo e irão crer que o Pai enviou Cristo para salvar o mundo. É por isso que agora, antes de falar sobre os relacionamentos, Paulo no capítulo 3, ele fala sobre identidade. Paulo ele vai tratar primeiro sobre a nossa identidade. Por quê? O pecado corrompeu a nossa identidade. O pecado, quando entra lá em Gênesis, ele corrompe toda a nossa dimensão de identidade. O pecado corrompe quem somos, o pecado corrompe nossas relações com Deus, nossas relações com o próximo. Às vezes o pecado pode até corromper quem somos com nós mesmos, porque nós não nos conhecemos mais. Então Paulo vai tratar agora de trazer o cristão de Colossenses agora, como trazer eu e você agora a entender primeiro quem somos. A entender primeiro quem somos. A comunhão cristã nunca começa no comportamento. Ela começa diretamente na obra de Cristo. Não é o que eu e você podemos fazer, mas aquilo que Cristo já fez por nós. A unidade da igreja não é construída de baixo para cima. Não é nós que vamos construir aqui embaixo para chegar a Cristo. Não. Ela nasce de cima para baixo. Primeiro, a união que Deus realizou com o seu Filho, para depois encontrarmos a união de Cristo para conosco, e depois a união de nós para com nossos irmãos. Ela vem de cima para baixo. Por isso que Paulo ele vai iniciar essa sessão do verso 1 ao verso 4, lembrando aos crentes aquilo que Deus já realizou. Antes de apresentar qualquer imperativo, Paulo aqui ele apresenta um indicativo. Se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, veja, essa é uma ordem fundamental para compreendermos toda a ética cristã. O cristianismo nunca começa com aquilo que fazemos, mas com aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Os colossenses haviam morrido para o domínio do pecado e ressuscitado agora para uma nova vida em Cristo. Quem aqui ainda não passou por esse processo? Todos nós acreditamos que já passamos por esse processo. Morremos para o pecado, para o domínio do pecado, e agora estamos vivendo agora ressuscitados em Cristo uma nova vida, uma nova identidade. A sua existência já não é mais definida pelos padrões deste mundo. A nossa existência agora, ela é definida pela realidade celestial, onde Cristo reina à direita do Pai. Isso significa que não significa que o desprezo pela criação ou fuga das responsabilidades terrenas. Isso não significa que Cristo tem desprezo por nós, ou está fugindo das responsabilidades terrenas porque ele está à direita do Pai. Não, pelo contrário, é uma mudança de perspectiva. Quem pertence a Cristo
agora passa a enxergar todas as áreas da vida a partir do senhorio dele, a partir do senhorio de Cristo. É importante a gente observar a carta aos Colossenses, notar que Paulo utiliza constantemente pronomes no plural, porque ele está tratando da comunidade, ele está tratando da comunhão do corpo. E todos os pecados que Paulo vai falar que aqui morreram antes de Cristo, todos aqueles que são citados aqui, são ações que pegam não somente contra o nosso corpo, mas também contra o nosso irmão, causa ferimento com aquele que está ao nosso lado. Ainda que cada crente tenha sido salvo individualmente, ninguém foi salvo para viver isoladamente. Nós somos salvos individualmente, mas não somos salvos para viver isoladamente. Nós precisamos viver em comunidade. Lembra que eu falei a imagem da porta estreita? A porta estreita ela não foi feita para passar todo mundo junto aqui, ó. Não, mas ela a gente pode passar igual cordinha de caranguejo, né? Ela é estreita, não precisa estar em comunhão para que a gente consiga chegar até a porta estreita, chegar até o céu. A nova vida recebida em Cristo ela é compartilhada com todos aqueles que pertencem ao Senhor. John Stott ele vai escrever que a conversão não apenas nos reconcilia com Deus, mas também nos incorpora em uma nova sociedade. Essa observação aqui de John Stott vai nos ajudar a perceber que a união vertical, que a gente falou, a união vertical com Cristo inevitavelmente vai gerar uma união horizontal com os nossos irmãos. Antes de qualquer programa de integração, antes de qualquer estratégia para fortalecer a comunhão da igreja, nós como igreja precisamos lembrar quem nós somos, quem é a igreja. Nossa unidade não depende de temperamentos semelhantes, pessoas que pensam iguais, preferências comuns. Nossa unidade não depende de projetos que são compartilhados na mesma dimensão. Nossa unidade nasce da obra objetiva de Cristo, que fez de muitos um só corpo, que fez de todos nós um só corpo. E essa verdade também vai redefinir agora a nossa compreensão da nossa missão. O Evangelho não cria consumidores religiosos. O Evangelho ele deve e tem o objetivo de criar discípulos que vivem como membros de um só corpo. Quando o mundo contempla pessoas profundamente diferentes que poderiam gerar vários conflitos, quando o mundo observa que aqui dentro existem pessoas de diversas formas, de diferentes maneiras de viver, quando o mundo observa que aqui nós estamos reunidos, vivendo em amor, submissão a Cristo, o mundo lá fora, ele vê agora uma demonstração concreta, palpável, do poder reconciliador da cruz. Ele agora consegue enxergar o que os evangelhos vai dizendo às vezes, muitas das vezes por parábolas ali Cristo vai ensinando. Agora na vida da igreja, o mundo consegue enxergar de forma prática. De forma prática. Por isso que agora a nova humanidade manifesta-se em novos relacionamentos. A nova humanidade agora ela é manifestada nos novos relacionamentos. A partir do verso 5, Paulo passa agora a falar da identidade para a transformação prática da vida do cristão. A nova vida agora exige o abandono da velha humanidade. Os verbos utilizados aqui são fortes: fazei e morrer, despojai-vos. Não é espaço para convivência pacífica com o pecado. Não há espaço para convivência pacífica com o pecado. É significativo que muitos dos pecados mencionados por Paulo
estejam ligados à convivência comunitária, a ira, a malícia, a blasfêmia, a linguagem obscena, a mentira. Paulo vai citar esses pecados aqui, são todos pecados que são cometidos não somente com mim mesmo ou para com Deus, é também com meu irmão. É também com meu irmão. Porque esses pecados não destroem apenas a vida espiritual individual de cada um de nós. Esses pecados, eles vão corroendo os relacionamentos dentro da igreja. Esses pecados aqui, eles vão corroendo os relacionamentos dentro da comunidade. O pecado sempre possui uma dimensão comunitária, porque rompe a comunhão com Cristo, rompe a comunhão que Cristo veio restaurar. Então o pecado não é bom, não existe diálogo com o pecado, não existe diálogo com o pecado. E logo em seguida Paulo vai nos apresentar uma das declarações mais profundas da carta de Colossenses, que é o verso 11. Nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre. Aí vem a declaração: mas Cristo é tudo e está em todos. Cristo, Ele é tudo na nossa vida e Ele está em todos. Então, se Cristo está em todos, eu não tenho como ter raiva do meu irmão, porque Cristo está nele. Se Cristo está em todos, eu não tenho como agora olhar para o meu irmão, com malícia, com linguagem obscena, mentir para o meu irmão, porque Cristo está nele. Eu tenho que observar agora e olhar para o meu irmão com um olhar que nós pertencemos agora à mesma família, porque o que une eu a você é Cristo. Nós estamos ligados diretamente. E é exatamente por isso que Paulo passa a descrever agora as virtudes que devem ser caracterizados nessa nova comunidade, nessa nova vida do cristão. E Paulo vai tratar que essas novas virtudes são misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência. Todas essas virtudes, elas são manifestas no meu tratar com o meu irmão. Observe, Paulo está tratando da vida comunitária. Todo pecado é um pecado que eu cometo e todos eles são manifestos no meu tratar com o meu irmão, com o meu próximo. Mas também as qualidades, as características também são tratadas e são manifestas quando eu trato o meu irmão. Paulo está tratando aqui da vida comunitária dessa igreja, de como eles devem viver. Paulo está trazendo agora de forma prática aquilo que Cristo orou. Olha, a unidade que Cristo orou, ela vai ser manifestada nesse padrão. Isso aqui não pode existir dentro da igreja e isso aqui é o que deve existir dentro da igreja. Paulo está fazendo isso de forma prática para essa igreja. O centro dessa descrição aparece nos versículos 13 e 14. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor. O amor é o vínculo da perfeição, porque une todas as demais virtudes. Eu não tenho como, eu não consigo ter misericórdia se eu não tenho amor. Eu não consigo ter bondade se eu não tenho amor. Se não tem amor, eu não consigo gerar nenhuma dessas outras virtudes. O amor é o vínculo perfeito. O amor é esse vínculo perfeito. O perdão, por sua vez, torna-se possível porque os cristãos agora nunca devem
ou nós entendemos isso, aprendemos que nunca devemos perdoar com base apenas nos méritos dos outros, porque nós temos a prova, nós temos agora na prática que o perdão não deve ser apenas por meritocracia. Porque Cristo nos perdoou por meritocracia? Não, nós não somos merecedores da graça de Deus. Cristo nos perdoa porque Ele quis nos perdoar, porque Ele quis. Não é porque nós fazemos tudo de bom, não é porque nós somos a última cocada, né? Não é porque nós somos os melhores, não. Cristo, Ele nos perdoou porque Ele quis nos perdoar. Calvino vai comentar em um dos seus livros que ninguém pode sinceramente chamar Deus de Pai sem reconhecer os irmãos que Deus lhe deu. Ninguém pode sinceramente chamar Deus de Pai se não consegue reconhecer os irmãos que Deus lhe deu. Em outra palavra, ele está pegando o texto de 1 João. Ninguém pode dizer que ama o seu irmão se não ama. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o seu irmão. Ele seria o quê? Mentiroso, porque não ama quem vê, mas quer amar quem não vê. Calvino está pegando e colocando isso na prática. Nós não podemos nos achegar a Deus e chamar papai se eu não consigo olhar para o meu irmão e respeitar ele e aceitar ele como irmão, porque Deus me deu ele como irmão. A comunhão cristã exige de nós agora disposição constantes para suportar, para restaurar, para perdoar. Nós falamos isso no primeiro encontro. Igrejas saudáveis não são aquelas onde nunca existe conflito. O conflito vai existir, meus amigos. O conflito vai sempre existir. Mas a gente precisa entender que quando existe o conflito, a graça tem que aparecer. O amor tem que aparecer. Tem que ser maior do que os conflitos. Tem que ser maior do que as diferenças. Porque aí vai aparecer a humildade de reconhecer, falar, irmão, desculpa, mas ali eu passei um pouquinho do limite. A gente precisa ter essa noção. E isso só vai acontecer quando nós entendermos que somos uma nova criatura. E é nessa nova criatura o amor tem que existir em todas as esferas. E por último, para que a gente possa caminhar para o final, a comunhão torna o Evangelho agora de forma visível. Verso 16 e verso 17 vai dizer o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Novamente nós vemos o plural aqui. Ensinem, aconselhem, cantem. Aqui nós vamos começar a ver aqui nos versículos finais. Paulo mostra qual é o ambiente em que nossa comunidade e nossa humanidade ela vai florescer. A palavra de Cristo ela deve habitar ricamente a vida da igreja. A palavra de Cristo ela deve habitar a nossa vida. Não apenas no púlpito, quando você vem à igreja. Não é abrir a Bíblia quando chega aqui na igreja junto com o pastor. Vamos abrir a Bíblia e tal. E às vezes nem abre, né? Porque hoje nós temos o costume de colocar na projeção. E muitos esqueceram até de como manusear a Bíblia, porque agora é só no celular. Se for ter uma gincana de espada aqui, a gente acaba vendo que perdemos o costume lá atrás. Os irmãos ensinam uns aos outros, corrigem-se mutuamente,
cantam juntos e vivem em permanente gratidão. Observe como toda essa linguagem aqui citada por Paulo permanece no coletivo. A palavra ela vai produzir adoração comunitária. A adoração comunitária vai fortalecer a comunhão. A comunhão, por sua vez, torna-se uma expressão visível do senhorio de Cristo. Veja como é uma escala. A palavra de Cristo, as verdades do Evangelho, as verdades da palavra do nosso Deus, que não devemos trocar, nós devemos meditar nela de noite, vai gerar em nós agora uma adoração, porque nós vamos reconhecer quem somos, nós vamos entender que somos pecadores, nós vamos entender que nós somos salvos pela graça, e agora vai gerar em nós uma adoração verdadeira, vai gerar em nós agora uma adoração que fortalece a comunhão, porque essa adoração agora eu vou olhar para Deus, vou adorá-lo, e na hora que eu abaixar minhas vistas eu vou ver o meu irmão, e eu vou amar o meu irmão, vai gerar agora o fortalecimento de comunhão, gerando esse fortalecimento de comunhão, agora essa comunhão vai se tornar de forma visível a expressão agora de que Cristo é Senhor da vida da igreja, da sua vida e da vida do seu irmão. As pessoas vão olhar e vão ver que ali existe uma nova criatura. Tudo culmina na declaração do versículo 17: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor. Cristo aqui não ocupa apenas o centro da doutrina da igreja, Ele ocupa o centro da vida da igreja. Cristo, Ele ocupa o centro da vida da igreja. Tudo que vamos fazer na igreja precisa e necessita apontar para Cristo. Nos últimos tempos, eu tirei muito tempo agora quando eu estive em Goiás, eu acabei estudando, eu estava na cidade do interior, então acabei me dedicando a estudar mais um pouco. E uma das coisas que, estudando, a gente acaba lendo alguns conteúdos, e isso me fez meditar nessas verdades e analisar aquilo que, como igreja, como cristão, a gente acaba fazendo. Se tudo que eu faço dentro da igreja é apontado para Cristo. Às vezes a gente perde tanto tempo, discutimos tantos assuntos, que no final não leva ninguém a olhar para Cristo. Eu comecei a observar até as minhas conversas com os meus amigos. Às vezes a gente passa horas e horas conversando, a gente passa dias mandando mensagem, mandando rios, e no final eu comecei a analisar: meu Deus, quantas das vezes a palavra, a conversa chegou em Cristo, chegou na igreja, chegou em como eu preciso melhorar. Eu tive uma ovelha, eu digo um grande amigo que Deus me deu, lá de Goiás, que um dia ele chegou na minha casa agoniado, a gente conversando e estava ensinando sobre esse assunto na igreja, sobre como nós perdemos oportunidades na nossa vida ordinária, na nossa vida comum. E um dia ele chegou na minha casa de tarde, está em casa, eu falei: estou indo aí. Ele trabalhava como vendedor e ele visitava um cliente, que esse cliente se tornou amigo dele, 20 anos vendendo para ele, se tornou amigo. E ele entrava no escritório desse cliente, conversava com o cliente, passava horas e horas conversando com esse cliente. E um dia esse cliente, por acaso, sofreu um derrame. Teve que sair às pressas para a capital e ele chegou lá em casa agoniado. E a agonia dele, ele só falava o seguinte: eu perdi muito tempo da minha amizade e nunca falei de Cristo para ele. Eu estou orando a Deus para ele voltar com vida, para que eu possa falar. Porque às vezes a gente acaba
fazendo com que Cristo não esteja em todas as nossas coisas. Essa declaração que vai dizer em Colossenses: e tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor. Às vezes nós não fazemos isso na nossa vida, no ordinário. Quantas oportunidades nós perdemos de mostrar Cristo através das nossas ações do dia a dia? Falar do Evangelho, ou às vezes até nas nossas conversas em grupo, às vezes até entre irmãos, nós conversamos sobre tudo, sobre futebol, sobre o placar do jogo, sobre a comida que mais gosta, e dificilmente a gente fala sobre Cristo, sobre como precisamos melhorar. Não estou errando, estou falhando, isso aqui que eu preciso melhorar. Dificilmente a gente se abre nesse ponto. Então a gente precisa voltar um pouco atrás e ler esse texto novamente. E tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor. Embora Paulo não mencione explicitamente aqui nesse texto, Paulo não vai diretamente falar sobre missões. Uma comunidade governada, inevitavelmente, uma comunidade que é governada por Cristo, que a palavra ela é vivida, que a palavra é o centro da nossa vida. Essa comunidade ela é marcada pelo perdão, ela é unida pelo amor, e ela vai se tornar diretamente um testemunho vivo. Embora Paulo não fale diretamente sobre missões, mas o fluxo correto é que a vida dessa igreja, ao ponto em que ela vai vivendo todos esses princípios do amor como centro, do perdão, da bondade, que nós vamos cada vez mais nos tornando mais parecidos com Cristo, nessa nova identidade, inevitavelmente nós nos tornamos um testemunho vivo da glória de Deus. E foi exatamente essa realidade que Jesus anunciou quando declarou que o amor entre seus discípulos revelaria ao mundo que ele havia sido enviado pelo Pai. Foi exatamente essa verdade. O que Paulo está colocando aqui de forma prática é: olha, quando vocês conseguirem que o amor entre vocês gere em vocês perdão, bondade, vocês estão não apenas vivendo em paz e comunidade, mas vocês estão anunciando ao mundo que eu fui enviado por ele. É exatamente essa declaração que Cristo faz em João capítulo 17, verso 21. Christopher White afirma que a igreja não apenas proclama o Evangelho, ela deve incorporar o Evangelho. O Evangelho não deve ser apenas proclamado, o Evangelho deve ser vivido por meio da igreja. E essa formação aqui vai resumir bem a conclusão dessa passagem. A comunhão da igreja nunca vai substituir a pregação. Não vai, a pregação ela precisa ainda ser levada, falar do Evangelho ainda precisa ser a via maior de chegar às verdades às pessoas. Você precisa parar e falar de Deus para as pessoas, falar de Cristo para as pessoas. Só que a comunhão da igreja ela vai autenticar aquilo que você está falando. O Evangelho ele é ouvido quando é anunciado, mas também é visto quando a igreja vive segundo aquilo que anuncia. O Evangelho ele é anunciado, só que o Evangelho ele é visto agora de forma palpável. Lembra que a gente falou sobre a pergunta lá atrás? Como esse Evangelho, como essa visibilidade vai levar agora as pessoas de forma palpável a reconhecer Cristo. Quando nós anunciamos o Evangelho, nós estamos falando de Cristo, e quando nós vivemos agora em comunhão, nós estamos testificando aquilo que nós falamos. Nós estamos agora trazendo de forma palpável. Ao longo de Colossenses 3, Paulo nos conduz por um caminho que começa na união com Cristo e termina no testemunho da igreja diante do mundo. A nova vida agora recebida em Cristo produz uma nova humanidade.
Essa nova humanidade agora, abandonando os padrões do velho homem, veste-se agora das virtudes do próprio Cristo, que vive em uma comunhão sustentada pela palavra, pelo perdão e pelo amor. Por isso, meus irmãos, a gente precisa entender que vivemos em uma cultura que é marcada pela fragmentação, pela polarização, uma cultura que é marcada pelo individualismo. E nesse contexto que nós vemos a cultura aí, nós precisamos lembrar que a igreja, ela pertence a um outro universo, ela pertence a uma nova dimensão. Você está vivendo no mundo, mas ali você está vivendo lá, como Cristo vai dizer lá em Mateus, você precisa ser sal e luz. Você não vai se misturar para parecer, você vai se misturar para ser igual a eles, você vai se misturar para mostrar para eles a diferença de quem vive no reino de Deus. O mundo espera encontrar pessoas que são divididas por suas diferenças. O mundo espera encontrar esse tipo de coisa. Só que aí Deus vem e deseja que nós agora não nos parecemos com o mundo. Mas Deus deseja mostrar agora, através da igreja, por meio da igreja, que a cruz é poderosa para reconciliar pecadores com Deus e entre nós. Deus agora pega a cruz e quer mostrar ao mundo que você é diferente de mim, que você é diferente do seu irmão, mas que vocês juntos formam um corpo e conseguem viver em comunhão, conseguem viver em amor. Deus quer mostrar através da cruz, através do sacrifício de Cristo na cruz, que você consegue viver em comunhão com o seu irmão. E isso o mundo às vezes não quer enxergar, mas quando eles conseguem enxergar isso, quebra todo e qualquer paradigma que aquele mundo tem, porque ele vai olhar e falar, mas vai deixar ele confuso, ele vai chegar em você e falar, mas como isso acontece? Porque às vezes dentro da minha família eu não consigo ter comunhão com todo mundo. Como é que vocês lá têm comunhão com todo mundo? Como é que vocês vivem em paz? Como é que vocês são alegres? Como é que... E o mundo começa a se questionar, e aí nós somos levados lá em Atos. O texto de Atos vai dizer que o povo caiu na graça do povo. O povo queria saber como vocês conseguem viver gregos junto com judeus, livres junto com escravos, bárbaros, como vocês conseguem viver juntos? E a resposta que nós precisamos dar ao mundo é por meio de Cristo. Para a gente encerrar, meus irmãos, Francis Chan escreveu que o amor observável dos cristãos é a marca que Jesus deu ao mundo para autenticar a mensagem do Evangelho. Essa afirmação ecoa perfeitamente os ensinos de Paulo. A comunhão da igreja não é um detalhe da sua vida, não é um detalhe da vida cristã. Ela é parte da própria proclamação do Evangelho. Ou seja, a comunhão que você tem com o seu irmão não é um detalhe da sua vida, mas ela é uma parte importante da proclamação do Evangelho. Portanto, a pergunta de Colossenses 3 nos dirige não apenas a se conhecermos da doutrina, não apenas a entendermos se somos conhecedores daquilo que a Bíblia tem, mas a resposta a essa pergunta diz se colocamos em prática aquilo que nós aprendemos aqui. Essa nova vida comunitária, ela revela Cristo, o Cristo que pregamos. Porque quando a igreja vive como um só corpo, revestida do caráter do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho deixa de ser apenas uma mensagem anunciada e torna-se uma realidade visível diante do mundo. Então, se podemos voltar novamente à pergunta que Paulo faz: como vive o corpo pelo qual Jesus orou?
A resposta de Paulo é: eles vivem em comunhão, onde o amor é a supremacia que liga todos os outros: bondade, mansidão, humildade, amabilidade. E nós vivemos em comunhão agora, sendo respostas a um mundo sofrido, a um mundo caído, que deseja encontrar paz, a paz que somente por meio de Cristo eles vão encontrar, e o Cristo que somente por meio do Evangelho, que é anunciado por nós, eles vão encontrar. Então a comunhão vai levar nós a não apenas anunciar o Evangelho, mas viver o Evangelho de forma prática. Amém? Amém. E como tema, unidos e firmes em Cristo, nós precisamos, unidos e firmes em Cristo, lutar essa batalha e não deixar que o pecado vença, e não deixar que Satanás nos divida, e não deixar que Satanás plante em nosso meio a intriga, a ira, mas sim que nós possamos ter amor pelos outros. Amém? Amém. Vamos orar? Rapidamente, eu já passo. Pai, em tua palavra, nesse momento, ó Deus, nos colocamos diante de Ti, agradecidos por essa palavra, ó Deus, que o Senhor possa nos conduzir, ó Deus, que o Senhor possa abençoar essa igreja, essa comunidade, ó Pai, que o caráter de Cristo na vida dessa igreja possa refletir, ó Deus, através dela e chegar ao coração de outras pessoas, ó Deus. Ajude essa igreja, ó Deus, a cada dia mais viver a comunhão contigo, ó Deus, e assim, ó Pai, refletir na comunhão com os irmãos. Por isso nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Continue conosco durante essa manhã, ó Deus, e por isso nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém.